Um levantamento do governo federal mostra que 1/3 dos municípios brasileiros estão localizados em áreas de risco recorrente para desastres climáticos, como inundações, enchentes e deslizamentos de terra. A frequência é cada vez maior de eventos, como as enchentes que assolaram o Rio Grande do Sul, alerta para a necessidade dos sistemas adequados de monitoramento dos rios e também da implementação de ações preventivas. É sobre esse tema que nós vamos conversar com o professor Fernando Mainardi Fan, que é engenheiro ambiental e mestre em recursos hídricos e saneamento ambiental, professor do Instituto de Pesquisas Hidráulicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Professor, muito obrigado por aceitar o nosso convite e nos ajudar a entender um pouco do que está acontecendo aí no Rio Grande do Sul. Olá, prazer estar aqui, então, discutindo esse assunto e trazendo um pouco mais de informação na forma de contribuir sobre a compreensão do que aconteceu e como podemos fazer melhor para o futuro. Professor, o senhor mesmo disse, eu li em algumas reportagens e já é sabido que em algumas regiões, nesse episódio aí do Rio Grande do Sul, choveu 60% do esperado para todo ano em apenas uma semana. Eu queria perguntar para o senhor o seguinte, esse tipo de situação, né, dessa chuva excessiva, ela é esperada ciclicamente na natureza? Ou houve algo imponderável, mudanças climáticas ou outros fenômenos que causaram isso? Em termos de recorrência, que é assim, pode acontecer de novo, sim, isso era esperado. E eu vou dar um exemplo por quê. A gente já teve no Rio Grande do Sul, em 1941, uma grande cheia nessa mesma região que está sendo afetada agora. E essa grande cheia, ela está registrada no nosso registro histórico de 80 anos atrás, né? E era esperado que em algum momento isso fosse acontecer de novo. Tá? Então, só falando em estatísticas, a gente pode dizer que sim, né? Era esperado uma nova grande cheia. Em cima disso, o que a gente pode adicionar também os estudos de mudança climática estão sugerindo que esses eventos serão mais recorrentes. Então, vai ser mais comum ter eventos extremos desse tipo. Inclusive, algumas pesquisas têm sugerido que o próprio evento desse ano de 24 e o evento que aconteceu em 23, no Rio Grande do Sul, que também foi muito severo, são já resultantes da mudança climática. Então, resumindo, né, o que eu falei, sim, a resposta era esperado e agora é esperado com mais frequência ainda no futuro em função de mudanças climáticas e projeções de mudanças climáticas. Quando acontece um fenômeno como esse, de chuva excessiva, de uma chuva intensa, né, e localizada, como foi no Rio Grande do Sul, necessariamente haverá enchentes nas cidades? Ou a natureza é preparada para, em determinadas situações, receber esse quantitativo de chuva sem que necessariamente os rios transbordem? Perfeito. O que gera a cheia é a chuva, especialmente no Brasil, né? Em outros locais do mundo, se tem neve derretendo, pode gerar cheia também. Mas no Brasil a gente não tem assim, acumulados de neve que vão gerar cheia. E quando a chuva é tão intensa assim, né, chuva de 2 meses caindo em um dia só, 60% da chuva de uma semana, de um mês, de um ano caindo em uma semana, os rios vão transbordar. Isso é natural, é muita chuva. Tá? O que não é natural é a gente estar habitando nessas áreas que estão sujeitas à inundação. Então, quando a gente trabalha com risco, a gente diz assim, o risco ele é a soma do perigo, que é o rio inundando, com a vulnerabilidade, que é a população estar vulnerável a esse perigo. Né? E o perigo, sim, é normal, né? Os rios vão transbordar naturalmente. Quando tem grandes volumes de chuva, o que a gente tem que trabalhar, no caso, é a parte da vulnerabilidade, não nos deixarmos vulneráveis a essas inundações. Daqui a pouco eu quero aprofundar com o senhor nesse tema, né, da ocupação urbana, mas antes, a partir da sua fala, me veio uma dúvida aqui. No início do nosso programa, nós trouxemos alguns dados do governo federal, né, sobre o número de municípios em área de risco. 1 em cada 3 municípios do Brasil estão vulneráveis. O que seria uma área de risco? Quer dizer, uma cidade que está localizada próxima ou à margem de um rio, o que caracteriza ser uma área de risco? Bom, temos diferentes tipos de desastres.
No exemplo do Rio Grande do Sul, agora, foram 2 que foram os maiores causadores de danos. As inundações, que é o nível do rio sobe e ele inunda, então, as cidades e áreas urbanas que são ribeirinhas. E a gente tem os movimentos de massa, também conhecidos como os escorregamentos das encostas. Então, esses são os 2 principais perigos que a gente tem. E as cidades estarem em áreas de risco significa justamente a gente ter população habitando áreas que são suscetíveis à ocorrência desse tipo de fenômeno, tanto a inundação quanto o escorregamento. No caso de Porto Alegre, especificamente, o Brasil todo se habituou a ouvir com o noticiário, né, dessa tragédia, que há um sistema de prevenção de chuva no Rio Guaíba e que esse sistema não funcionou. Eu gostaria que o senhor explicasse para nós, que não estamos aí em Porto Alegre, não conhecemos bem a cidade, como é esse sistema para se evitar inundações no Rio Guaíba. Bom, a história do sistema de prevenção de cheias de Porto Alegre, ela é fascinante, tá? Porque o que aconteceu primeiro, né? Porto Alegre começou a habitar as margens do Guaíba, a gente aterrou muita Porto Alegre em direção ao Guaíba e aí começaram a acontecer as cheias. O que são as cheias? O rio ocupando, né, as áreas que eram naturalmente suas várzeas. Isso aconteceu uma grande cheia em 41, como eu já citei, depois outras aconteceram, mais 60 e poucos. Isso incitou Porto Alegre, na época, a criar um sistema para se proteger contra as inundações. E observe que primeiro a gente avançou em direção ao rio, depois decidiu se separar do rio através de um sistema que protege a gente contra a inundação do Guaíba. Esse sistema hoje, então, ele é composto por um meio anel que circunda a cidade, que vai de uma porção sul, mais ou menos onde fica o estádio do Beira-Rio, do Internacional, e vai até a região norte, faz uma curva em direção a leste e protege então a cidade das inundações. Ele é formado por vias elevadas, na forma de diques, então são ruas, avenidas, onde passa o carro em cima. É formado por um muro de 2,5 km que separa o centro da cidade do Guaíba. Inclusive teve muita discussão em anos recentes sobre retirar esse muro, já que não estavam ocorrendo as cheias, né? E além disso, como a gente não pode simplesmente isolar a cidade do seu porto, afinal é Porto Alegre a cidade, né? Existem comportas que abrem e fecham quando tem risco de inundação. Ok, então esse é o sistema que protege a cidade. Quando a água da chuva cai dentro da cidade, como tem um sistema que não deixa a água entrar, também não deixa a água sair. E aí a gente tem as nossas casas de bomba, que são posicionadas ao longo desse sistema de proteção, dos diques e dos muros, e essas casas de bomba estão constantemente operando para bombear a água que cai dentro da cidade para fora da cidade. Assim a água não vai acumular e alagar a cidade também. E basicamente esse é um resumo do nosso sistema. Então a gente tem sistema de diques, muro com portas para proteger a água de entrar e sistemas de bombeamento que bombeiam a água para fora. Esse sistema não funcionou porque choveu demais ou havia problemas com ele, ele foi mal dimensionado, não houve manutenção, o que aconteceu? O sistema, teoricamente, protege a cidade até 6 metros de elevação do Guaíba. Já vou dar uma explicação que é assim, ó, a cota de inundação oficial, pelos dados oficiais, é 3 metros. Pelos dados oficiais que são medidos pela Secretaria de Meio Ambiente do Estado, com apoio do Serviço Geológico Brasileiro, o valor máximo que a gente alcançou foi em torno de 5,30 metros. Ou seja, não chegamos no topo do que seria a proteção do nosso sistema. Mas mesmo assim, a água entrou dentro da cidade. E eu, como um espectador do que estava acontecendo naquele momento, né, a cheia estava subindo, visualizei pontos que o sistema falhou. Por exemplo, né, as comportas não estavam bem vedadas, aí a água acabou entrando por esses vãos. O sistema de bombeamento, que era para bombear a água para fora, ele acabou tendo que ser desligado porque ele estava inundando, ou, em alguns casos, a própria casa de bomba serviu como um ponto de refluxo da água através dela, ou seja, a proteção ali do sistema, quando deveria deixar a água retornar, não funcionou. E isso então fez com que a cidade ficasse inundada, ou seja, a gente pode dizer sim que o sistema de proteção contra enchentes de Porto Alegre, ele falhou. Ele funcionou quase como um sistema de retardo da cheia, né? A cheia demorou mais para entrar dentro da cidade graças ao sistema, mas ele não foi capaz de proteger a cidade da inundação.
O porquê que ele falhou, né? Aí, no meu entendimento pessoal, é uma questão de negligência histórica, né? Vejam que eu contei a história e a gente recebeu da geração anterior, né? A nossa geração recebeu da geração anterior esse sistema de proteção contra cheias aqui em Porto Alegre, mas entendo que nós, população porto-alegrense, nos últimos anos, talvez décadas, não demos a devida atenção para ele, cuidado para ele, que acabou levando a essa situação, né, no momento que ele foi exigido, ele acabou não operando da maneira correta e não funcionou. Mesmo aquelas pessoas que não conhecem Porto Alegre e o Rio Grande do Sul estão agora muito familiarizadas com a geografia da cidade, né? E ouvindo falar, por exemplo, da Lagoa dos Patos, que é uma grande lagoa que recebe a água do Guaíba e desce para o mar lá no sul do Rio Grande do Sul. Ou seja, toda a água que desce da serra passa por Porto Alegre e vai acabar na lagoa. Tem se falado agora na construção de um canal que ligaria um pouco mais acima a lagoa ao mar. O senhor acha que essa ideia é viável ou é uma ideia que não caberia nesse momento como prevenção a enchentes no sul? Essa ideia tem uma história assim, que talvez nós, professores, né, quando a gente explica o sistema, a gente tem um pouquinho de culpa, tá? Como a gente explica o sistema? O Guaíba e a Lagoa dos Patos, elas recebem água de vários rios e elas acumulam água desses rios que saem por uma saída única. No caso da Lagoa dos Patos, fica lá em Rio Grande, nos Moles. E, para fazer uma analogia, né, para a população em geral entender, a gente explica que é como se fosse um balde com um furo que recebe a água, ou um funil, né, que a água entra pela boca grande do funil e sai pela pequena e isso acumula. Quando você ouve essa explicação, o que você pensa? Você pensa assim, vou fazer mais um furo para tirar a água sair mais rápido. Só que a verdade é que essa é uma simplificação que permite assim, compreender o fenômeno, mas a água não está armazenada exatamente igual um balde ou um funil, né, nessas lagoas, porque elas têm topografia. E a água não está armazenada dentro da lagoa num volume constante, ela está armazenada, então, pelas várzeas que banham tanto o entorno da Lagoa dos Patos, quanto o Guaíba, quanto dos rios que alimentam o Guaíba. Então, tu fazer um furo lá embaixo para aumentar a vazão de saída, talvez não seja tão eficiente. E aí vou dar um exemplo para vocês, né? Nós temos trabalhado aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Sul com modelagens desse sistema em caráter emergencial e a gente fez alguns testes que demonstraram que abrir uma saída da Lagoa dos Patos daria um benefício pequeno na diminuição dessa cheia que ocorreu. Seria assim da ordem de centímetros esse benefício para uma cheia que o rio subiu aí 2,30 metros acima da cota de inundação. Então, me parece, nesses resultados preliminares, que essa não é uma boa ideia para diminuir o impacto das inundações. No contraponto, tem a questão dos impactos ambientais, que poderiam ser vários com essa obra. Vou citar alguns. Salinização da lagoa. Se entrar sal para dentro da Lagoa dos Patos, aí a gente pode ter problemas de meio biótico afetado, né? Fauna e flora afetada. Turismo afetado na área, pesca afetada na área, irrigação de arroz ia ser proibida, né? Não ia ser possível irrigar arroz. A gente também ia ter problemas da saída da água para o mar relacionados à erosão. A água saindo em alta velocidade poderia causar erosão nas praias ou na própria desembocadura aberta. E tudo isso ia necessitar então de um estudo muito minucioso e um projeto muito minucioso para garantir que esses impactos não fossem ocorrer. E me parece, então, ao final das contas, né, que essa solução posta assim como grande obra que solucionaria os problemas, ela não me traz um benefício tão grande perto dos potenciais impactos do custo que ela teria, né, incluindo o custo de manutenção e tudo mais. Então, se eu tivesse que elencar formas de solucionar o problema, eu colocaria essa abertura adicional como uma das últimas opções a serem estudadas, dadas outras prioridades e soluções que a gente poderia dar para o problema. Bom, a ocupação desordenada das cidades próximas aos rios é um fato, né? É um fato que já está dado. E quando acontece um fenômeno como esse, um desastre climático como esse, logo surgem ideias de prevenção. O senhor acabou de explicar que Porto Alegre, por exemplo, fez um sistema de proteção já em consequência da cheia de 41. E nós temos visto outras cidades, tanto do Rio Grande do Sul quanto de outros estados do país, apelando para essas soluções, para esses sistemas. O senhor diria que é melhor nós voltarmos a atenção para medidas
ambientais que possam evitar isso, em vez de soluções paliativas, como o senhor colocou? Ou, dada a ocupação hoje, medidas de ajuste ambiental não seriam mais suficientes? Para responder essa pergunta, eu vou primeiro explicar um conceito que a gente tem na hidrologia que se chama o dilema do dique. Como é que funciona o dilema do dique? Quando eu faço um dique, construo um dique, a população que fica protegida por esse dique de proteção, né, esse muro, essa barreira de proteção que não permite inundar a cidade, ela pensa assim, bom, agora estamos protegidos. Já que estamos protegidos, podemos investir com muita infraestrutura urbana nessa área. A gente vai colocando prédios residenciais, prédios comerciais, hospitais, etc., dentro dessa área protegida pelo dique. Acontece que o dique, como toda obra hidráulica, ele pode em algum momento ser superado, pode vir, né, uma inundação maior do que o projeto, que de fato aconteceu aqui no Rio Grande do Sul, nas cidades de Canoas e na cidade de São Leopoldo, ou o dique pode falhar, que foi o que aconteceu em Porto Alegre. Quando acontece isso, aí a gente tem uma inundação que seria muito mais catastrófica em termos de danos do que se originalmente eu não tivesse feito o dique e não tivesse ocupado aquela área. Porque se a área inundasse periodicamente, eu não teria ocupado ela. Qual é a consequência, então, que o dilema do dique nos faz entender, né? A gente sofreu com essa questão do dilema do dique agora nas nossas regiões afetadas, né? É que nas áreas que eu não tenho infraestrutura urbana pronta, ou que a infraestrutura urbana foi destruída pelo rio, não vale a pena eu reconstruir, porque se eu reconstruir, eu vou necessitar de um dique que pode me fazer cair no dilema do dique de novo. Tá? Então, idealmente, essa solução que é estrutural, que é assim, construir um sistema de proteção, a gente vai adotar ela em locais que já está tão consolidada a urbanização, que a única solução é essa, eu gastar dinheiro, porque vai ter dinheiro no momento de construir a obra, né, do dique, mas também na sua manutenção, operação de casa de bombas, com energia e tudo mais. Então, assim, em cidades como Eldorado, aqui perto do Rio Grande do Sul, perto de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, desculpe, elas são cidades que são elegíveis, na minha opinião, para ter um sistema de proteção, porque a cidade já está ali muito consolidada dentro da área que é inundável, né? Não vou transferir a cidade dali. Agora, outros locais em que eu vou ter agora uma etapa de reconstrução e também de avanço, de evolução urbana da cidade, faz muito mais sentido a gente não avançar na direção das várzeas de inundação, das áreas que são inundáveis, e a gente construir ou reconstruir em outras áreas. Com isso, além de economizar muito, né, não ter que construir um dique, fazer sua manutenção e tudo mais, eu tenho uma convivência maior com a natureza. E é isso que a gente chama, então, de solução não estrutural. E a gente sempre dá preferência para a solução não estrutural, que é essa mais relacionada ao planejamento, ao mapeamento, porque além de ser mais barata, ela permite um convívio maior com a natureza, né, respeitando os limites que a natureza nos impõe. Nós temos visto em várias cidades aí do Rio Grande do Sul que foram atingidas pela enchente, quando a água baixa, regiões que foram completamente destruídas, bairros inteiros, e temos visto os administradores locais dizendo, ó, não podemos mais reconstruir esse bairro, essa região aqui, nós vamos ter que transferir essas pessoas para outra região. Ou seja, temos já refugiados do clima, né? A minha pergunta é, vai passar a ser cada vez mais comum esse tipo de situação? De áreas inteiras devastadas e as cidades terem que se mover para evitar novos desastres? Sim, eu até nem diria que isso é mais comum, eu diria que essa é a nossa realidade agora, né? E eu vou citar como um exemplo um estudo, a Agência Nacional de Águas fez uma parceria com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, aqui da qual eu participei, e a gente fez um estudo de qual vai ser o impacto das mudanças climáticas nos eventos extremos de cheias. E a gente identificou que aquele evento que aconteceria, por exemplo, uma vez a cada 1000 anos, na verdade vai acontecer uma vez a cada 100 anos, ele vai ser mais recorrente. Então, já nessa etapa agora de reconstrução, que a gente está no Rio Grande do Sul, e isso tem que ser repensado para o resto do Brasil, o ideal é a gente adotar os nossos fatores de projeto de engenharia, por exemplo, a altura da ponte ou a área que eu posso ocupar da minha cidade, já considerando essa margem de segurança imposta, né, pela projeção da mudança climática. Então, não vou mais calcular uma área de segurança para uma vez a cada 100 anos, vou usar uma vez a cada 1000 anos, porque essa é a nova... desculpa, não vou usar uma vez a cada 1000 anos, vou usar uma vez a cada 100 anos, porque essa é a nova margem imposta pela mudança climática para nós. Tá? Então, não é só no futuro, é agora, a gente tem que tomar essa decisão.
de refazer a nossa infraestrutura e as novas infraestruturas serem construídas já considerando essa margem de segurança. Nós temos um sistema de monitoramento dos rios no Brasil adequado? Eu digo, um sistema que antecipe essas cheias ou os nossos sistemas são falhos? Posso dizer com toda a segurança que os nossos sistemas são, infelizmente, insuficientes. A gente tem uma rede no Brasil que ela transmite dados, a gente está usando ela, inclusive, para fazer previsões aqui em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, nesses dias, mas a gente tem sofrido muito, né? Tem dias que uma estação que é importante, que mede, por exemplo, o Rio Jacuí, em Rio Pardo, ela cai, para de funcionar e simplesmente ficamos sem dados. Então, as estações importantes, elas não têm réplicas, né? Não tem, assim, duas ao mesmo tempo medindo, caso uma falhe, a outra volte a funcionar. Tem locais que a gente não sabe simplesmente qual é a vazão, porque não tem estação com sensor automático transmitindo nesses dados. Vou dar um exemplo, a gente tem um rio chamado Vacacaí aqui, que tem muita chuva prevista para ele. Ele não tem o sensor automático transmitido, a gente está meio cego em relação ao que está acontecendo nele. Chuvas, né? A gente não tem uma informação de chuva bem distribuída, precisa, né? E soluções que me pareceriam simples, por exemplo, cada cidade ter um pluviômetro automático transmitindo a informação de hora em hora da chuva que está caindo, né? E quem é responsável por cuidar ali a segurança do pluviômetro seria a prefeitura ou a polícia, né? Ou um quartel da polícia, algo assim, seria onde ele fica instalado. Me parecem perfeitamente razoáveis, né? Então, a nossa densidade de informação, infelizmente, é muito pequena para a gente poder dar previsões precisas, né? A acurácia das nossas previsões, e aí eu posso me referir a todo o Brasil, né? Ela é limitada pelo pouco número de dados que a gente tem. Para encerrarmos, aquelas cidades que estão à margem de rios e que já sofreram desastres, mas que há muito tempo não sofrem, o senhor acha que seria prudente se antecipar a eles, inclusive adotando algumas dessas medidas que nós falamos de reordenamento do espaço urbano, transferência de algumas regiões, ou é um absurdo pensar nisso, ou já deveríamos antecipar e fazer? Já deveríamos antecipar e fazer, né? A gente tem a nossa Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, que diz assim: as áreas de risco devem ser mapeadas, movimento de massa, inundação, outros riscos, e essas áreas não podem ser ocupadas, né? Assim, em termos do planejamento urbano, elas têm que ser ocupadas com equipamentos, infraestrutura urbana, que não sejam as pessoas morando que podem ser atingidas e perder suas vidas, por exemplo, no caso de um evento, né? Então, a gente tem que primeiro consolidar bem esses mapeamentos. E isso exige, né, um certo trabalho de levantamento de dados. Consolidar os levantamentos, próximo passo é nossos planos diretores de desenvolvimento urbano. Eles têm que bloquear o desenvolvimento urbano em direção ao risco. Isso tem que ser proibido. Aí, com essa etapa vencida, aí sim, de repente, a gente pode começar a pensar em eventuais realocações, populações em mais áreas de risco. Esse assunto é bem sensível da realocação, porque ele não depende só assim, tirar a pessoa, né? É a vida toda da pessoa ali. Então, ele é além da engenharia, né, digamos assim, e de fato, primeiro a gente tem que ter muita certeza assim, das áreas que são de risco, de fato, mapear, bloquear os momentos em direção ao risco e depois a gente começar a tratar esse assunto aí que é um pouquinho mais delicado. Mas o que a gente pode fazer ao mesmo tempo também é adensar a nossa própria rede de monitoramento, que nem eu falei, e vou dar um exemplo para vocês, por que eu às vezes insisto nisso, né? Se tu tem um medidor que fica rio acima da tua cidade, e esse medidor lá começa a dizer: o nível do rio está subindo a uma taxa de 10 centímetros por hora. Tu sabe que a água está subindo o rio acima, daqui a algumas horas essa subida vai chegar na tua cidade. Isso permite também uma antecipação. Então, um agente da Defesa Civil que está olhando ali o dado subindo e ele sabe que daqui a 6 horas essa mesma subida vai chegar aqui, ele já consegue avisar toda a população e falar: pessoal, vai subir aqui também, vamos sair dessa área, vamos retirar nossas coisas, né? Não vamos ficar aqui. Olha aqui o dado que tá medido no rio acima, né? Realmente a gente tem que se proteger. E isso já é uma medida que diminui muito, né, os impactos causados pelas cheias e inundações. Professor Fernando Mainardi, muito obrigado pela entrevista. À disposição. Agradecemos também a você que nos acompanhou. Esta entrevista e todos os programas produzidos pela TV Senado você encontra lá no nosso site, senado.leg.br/TV, ou no nosso canal do YouTube. Muito obrigado pela companhia e até o próximo programa.